E aí, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um conteúdo. Neste conteúdo, eu vou falar sobre alguns pensamentos são criações, quer dizer, alguns pensamentos são previsões e não criações. É claro que pode ser a mesma coisa, né? Você pode criar de uma certa maneira, você previu isso antes ou vice-versa. Então, eu quero aqui dizer sobre como você pode utilizar o poder do subconsciente para você realizar grandes feitos ou para você simplesmente entender como as coisas acontecem na sua vida. Cara, sabe aquele livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, que ele fala sobre você poder criar a sua realidade através do seu pensamento. Você pensa, então, subconscientemente vai se manifestar na parte consciente do cérebro e aí vai se tornar realidade, porque você pensou. É como se fosse também a lei da atração. Então, assim, o subconsciente, cara, ele te dá respostas sim sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. Só basta você ficar no aqui e no agora. Só basta você também utilizar o poder do agora. Aquele livro também de Eckhart Tolle. Quando você utiliza o poder do agora para você ficar no aqui e no agora, para você ter consciência, para você viver muito mais melhor. Também é chamado de mindfulness. Então, quando você sabe deste conhecimento de que a vida está no agora, você pode transitar entre o passado e o futuro. Então, quando você está no agora, quando você não está identificado pelos seus pensamentos, você de alguma certa maneira tem consciência, né, sobre o futuro. Você tem consciência sobre o passado. Você entende, né, o porquê você teve algumas coisas que aconteceram na sua vida, né? Porque você teve algumas atitudes que eclodiram, né? Talvez em algumas reações, ou você teve algumas ações no passado e você de alguma certa maneira pensa sobre isso, né? Ou você também pensa sobre o presente momento. Que de uma certa maneira, você pensando no presente momento, você já fica meio que no passado, né? Você de alguma certa maneira fica no passado quando você pensa. Então é como se você fosse um viajante dessas três dimensões, do passado, do presente e do futuro. Então quando você imagina, cara, você pode de alguma certa maneira estar prevendo alguma coisa. Quando de alguma certa maneira você está lá de boa, tranquilo, né? Como eu estou agora aqui, totalmente presente aqui, totalmente consciente deste momento. Então pode começar a aparecer pensamentos, né? Sugestões para eu gravar este vídeo aqui, as palavras fluírem naturalmente. E talvez isso foi uma previsão, tá entendendo? Porque eu, de uma certa maneira, eu já esperava por isso. Eu tive um tema na minha mente. Então pode ser uma previsão, como também pode ser uma criação minha, tá entendendo? Então, de uma certa maneira, às vezes, cara, nunca nós saberemos, né, se somos, de alguma certa maneira, criadores do nosso próprio destino, né? Às vezes tem um certo limite para o livre-arbítrio. Talvez você não tenha totalmente livre-arbítrio. Talvez quando você começou, né, a viver neste planeta Terra aqui, talvez você foi programado, você mesmo, os engenheiros cósmicos, né, cósmicos, começaram, né, a programar toda a sua reencarnação, começaram a programar toda a sua vida para você viver da maneira que você vive hoje. É claro que, tipo assim, você tem um livre-arbítrio, né? Mas, na minha humilde opinião, ele vai até um certo ponto. E este certo ponto é o exato momento do aqui e do agora. Quando você está, de alguma certa maneira, pensando, né? Em você fazer alguma coisa e você não consegue mais parar. Você simplesmente não consegue mais parar de pensar. E aí você continua pensando. E quando você pensa, cara, de uma certa maneira você está totalmente presente no momento, mesmo pensando. Então eu acho que o livre-arbítrio, ele termina aí, neste pensamento, de pensar constantemente. E quando você pensa, talvez você esteja no passado, né? Ou talvez você esteja no futuro, né?
vai depender muito do seu pensamento. Se for uma situação que você pensou, né, em relação ao passado, você está no passado. Tá meio confuso? Eu compreendo. Eu tô consciente dessa confusão. Então, assim, cara, eu estou te explicando aqui porque nada, de uma certa maneira, pode ser previsto. De uma certa maneira, pode, assim, ser da nossa forma, como nós quer, como o nosso ego quer. Eu digo aqui para você também eliminar o seu ego, né? Para você, de uma certa maneira, parar um pouco de ficar identificado pelo seu próprio ego. O ego é o quê? O ego é essa identificação que você tem em você querer saber tudo, de você querer dominar tudo, de você querer comandar tudo. Mas o livre-arbítrio, como eu estou dizendo, ele só vai até um certo ponto. E a melhor maneira de você utilizar o subconsciente é você estando no aqui no agora. É você estando de uma certa maneira presente. É como se você estivesse fluindo com a vida. É como se você estivesse fluindo com o universo. E aí pode vir sugestões, né, pensamentos que você, de uma certa maneira, sente que você já está vivendo isso, ou que você ia viver. É como se fosse um déjà vu. Você está vivendo uma situação, é como se você pensasse, né, surgisse automaticamente o pensamento de que você iria viver isso, tá ligado? Então você meio que transita nessas três dimensões, ou duas, já que nós estamos sempre no aqui no agora, tá entendendo? Então a melhor maneira de você compreender o subconsciente é você estando no aqui no agora, porque você vai compreender que talvez o que você chama de previsão, talvez esteja certo, né? Talvez é uma previsão que vai acontecer, talvez é um destino que vai acontecer. E talvez o que você chama de criação foi você mesmo que criou, ou vice-versa, ou as duas coisas misturadas ao mesmo tempo. Tá entendendo? Então é sempre sempre bom, né, você lembrar. Não significa também que você possa lembrar que você deixou de viver no aqui no agora. Porque essas pessoas também elas têm esse certo paradigma de que elas devem esvaziar suas próprias mentes para viver no aqui no agora, que elas não devem nunca mais pensar, que elas de uma certa maneira não devem mais ter controle das suas próprias mentes. Isso é um estado crítico, né, de DPDR, de despersonalização, de desrealização. Já falei sobre isso. Os equívocos que a galera da meditação tem, né? Que eles acabam não meditando de uma certa maneira, mas eles acabam ficando despersonalizados, desrealizados. E é por isso que muitos se afundam, né, na escuridão. É por isso que muitos caem, né, na depressão, no niilismo, porque esse sentimento de dissociação de DPDR, de uma certa maneira, desgraça completamente a sua vida. E como eu estou dizendo, cara, o subconsciente e o poder do agora são duas peças fundamentais, né, para você viver de uma maneira eficaz. Eu vou ficando por aqui. Se este vídeo ficou confuso, para mim também ficou, porque eu falei de diversos assuntos, de diversas teorias, dizendo aqui para você que não existe somente previsões ou criações, são as duas coisas ao mesmo tempo. Eu, de uma certa maneira, eu criei, né, este vídeo aqui. Quando eu decidi gravar este vídeo aqui, eu tive um pensamento, mas ao mesmo tempo foi uma inspiração ao decorrer. Ou seja, não foi da forma que eu planejei. É só para você entender que tudo no universo é criação e previsões.